Olá, tudo bem? Vou dar início aqui então a mais uma live do Aquatone Lab, hoje no contexto da Cripto Agosto, a campanha da Coalizão de Direitos na Rede. E eu vou falar aqui sobre criptografia e direitos humanos, certo? Deixa eu ver quem está na sala aqui já, enquanto o pessoal vai entrando. Deixa eu convidar algumas pessoas aqui para poderem acessar a sala e irem acompanhando. Deixa eu ver quem vai conseguir participar. Chamando umas pessoas aqui, quem sabe com esse pessoal entrando vai dar mais gente. Vamos ver. Enquanto as pessoas vão entrando aí, eu vou daqui abrindo. Vou dar uma olhada aqui nos materiais para a gente poder começar a live daqui a pouquinho, para poder propriamente entrar nos tópicos aí nessa relação entre criptografia e direitos humanos, né? Acho que eu já posso. Deixa eu ver. Enquanto não entra. Pessoal, vamos esperar um pouco maior aí. Então vamos lá, pessoal, já vou começar falando aqui mesmo. Na medida em que o pessoal for entrando, eu vou falando mais aí, mas a minha ideia para essa live de hoje é a gente, enfim, dialogando aí, conversando sobre criptografia, né, e qual o sentido dela na relação com os direitos humanos, né? E com certeza você já ouviu falar, né, sobre criptografia, e me valendo aqui das mensagens que foram publicadas pela Coalizão de Direitos na Rede, lá no Twitter, né? Vou colocar aqui. Você saberia dizer o que é criptografia? Fala, Arthur. Né, se a gente perguntar aí tanto para a galera mais novinha da geração Z ou da geração Alpha, ou para os velhos cringes da geração X, geração Z, e a galera entre uma coisa e outra aí, né, os baby boomers, o que é criptografia, né, no final das contas, tá? Criptografia, pessoal, basicamente é um recurso que é utilizado para fazer com que a mensagem fique, né, codificada e só possa ser aberta por quem tiver a chave para descodificar, né? A gente vai usar a terminologia também cifrar ou decifrar uma mensagem, né? Então ele acaba sendo um recurso de segurança da informação, né, com técnicas que podem ser de várias ordens. As mais modernas vão incluir até questões físico-químicas, e a gente está à beira de usar a tecnologia de criptografia quântica, né? Então, coisas bem complicadas ali de estado da matéria. Mas, basicamente, a criptografia pode ser entendida como essa técnica de você assegurar, né, em várias perspectivas, que uma pessoa mandou uma mensagem para outra pessoa e só elas vão ter acesso a essa mensagem, e que elas vão ter certeza, né, de que essa mensagem é a que foi
a que saiu da origem é a mensagem que chegou no destino, que a pessoa que mandou a mensagem é a pessoa que de fato recebeu a mensagem, e a pessoa que vai receber a mensagem, vai poder ler, é definitivamente aquela pessoa para quem a mensagem foi endereçada. É que mesmo se alguém entrar aí no meio da conversa, mesmo se alguém receber essa mensagem, essa pessoa não vai ser capaz de, enfim, né, poder ver o conteúdo dessa mensagem. Então, a criptografia acaba sendo, né, uma referência, um conjunto de técnicas, né, que são fundamentais para as nossas interações digitais de diversas maneiras. Então, isso vale, por exemplo, quando você passa o seu cartão de crédito na maquininha, né, da padaria, no supermercado. Como que a máquina vai saber que aquele cartão é o seu e ela vai debitar na sua conta? Como que ela reconhece que aquele cartão tem autorização para passar no crédito ou no débito, né, e se referir àquele numerário, aquela quantidade de dinheiro que está associada ao seu nome, né? Ela tem que ter alguma forma de autenticação, ou seja, de garantir essa autenticidade, né, em que ela certifique que de fato é você, né, aquele seu cartão que está sendo utilizado naquele momento. E ao mesmo tempo, né, o cartão tem que ativar esse sistema, então tem que ter uma comunicação. Não é? Então a mensagem que o cartão está passando ali, olha, pode fazer uma cobrança, a maquininha vai dizer qual que é o valor, e aí depois você, com a sua senha, por exemplo, né, você vai garantir a autenticidade, né, e a segurança daquela transação financeira. Tá? E a criptografia serve para várias outras finalidades, vários outros sistemas também vão utilizar dessas medidas de segurança, né, para poder ter uma comunicação ou até um armazenamento seguro, né, dessas mensagens. Então, ela garante, né, a gente vai usar os termos técnicos, disponibilidade, integridade, confidencialidade, né, das comunicações, dos dados de maneira geral. Então, ela acaba sendo muito importante porque ela protege, né, a informação, ela protege essa interação de tal forma que só as partes legitimamente envolvidas nessa interação vão ser capazes de acessá-la, né, e vão saber que são uma e outra que estão atuando, e nem quem fornece o dispositivo vai ter capacidade, quem fornece o canal de comunicação vai ter capacidade de acessar essa mensagem. Né? Então seria como se a gente mandasse fazendo uma analogia, se você mandasse uma carta pelos correios e não tivesse nenhuma forma de os correios lerem a mensagem. Né? E mais do que uma carta, você pode, né? E aí tem como você combinar a criptografia. Tá? Então, uma forma simples, né, para a gente imaginar, por exemplo, você enviando um cartão postal pelos correios. Né? E aí, em vez de você escrever em português, né, normal ali a mensagem, você poderia, por exemplo, usar uma outra língua. Né? Então, você vai pegar sua mensagem, vai transformar em inglês, ou vai transformar em chinês, vai transformar em coreano, vai mandar no cartão postal. Poucas pessoas vão conseguir ler, mas algumas pessoas vão conseguir ler. Então, uma outra forma de tentar esconder esse conteúdo é você usar um código para transformar essa mensagem, né, no texto simples, ou no texto legível, no texto claro, para um texto ilegível. Né? E aí tem algumas técnicas, né, de cifragem ou de encriptação, e a gente pode colocar tudo no mesmo barco aí da criptografia. Você pode, por exemplo, né, uma coisa bem simples, seria você trocar as letras, né, uma por uma. Então, onde tiver a letra A, você passa para a letra seguinte. Né? Então, você vai trocar a mensagem, onde tiver A, você usa o B, onde tiver o D, você usa o E, onde tiver o O, você usa o P. Né? Usar a letra seguinte. E aí a pessoa que olhar ali para o cartão postal não vai entender nada, né, um texto simples, mas a pessoa que receber, sabendo que você utilizou essa técnica, vai poder voltar atrás e ler. Então você poderia usar várias formas de trocar esse texto para um outro texto que não fosse legível. Mas eventualmente alguém poderia, né, quebrar esse código, né, e entender essa mensagem. Assim uma pessoa poderia traduzir se tivesse em outro idioma. Então você pode também, além disso, né, colocar essa carta dentro de um envelope.
né? E aí, claro, o envelope com cola é fácil de abrir, mas você pode eventualmente colocar essa carta dentro de um envelope em que ele vai estar, entre aspas, ali, trancado com um cadeado que você sabe que só a outra pessoa tem a chave, né? Fazendo essa analogia analógica. Então, quando a gente usa as mensagens criptográficas hoje em dia, na verdade, há combinações de técnicas de criptografia. Então, o texto ele vai cifrado de uma maneira, e ele é empacotado, e a comunicação acontece por um canal que tem outra forma de criptografia. Então, são uma combinação de várias técnicas que acontecem muito rápido e ao mesmo tempo combinadas para quando a gente manda uma mensagem pelo WhatsApp, quando a gente manda uma mensagem de e-mail, quando a gente faz uma transação bancária, quando a gente... Enfim, são diversos os serviços que vão utilizar a criptografia para, eventualmente, cada uma das finalidades úteis, né, para cada uma das finalidades que se mostrarem eventualmente necessárias nessa situação. Ou para cada situação que se mostrar pertinente. E por que a criptografia acaba sendo importante, né? E por que a Coalizão de Direitos na Rede está fazendo então uma campanha? O segundo mês de agosto, primeiro foi ano passado, e agora nesse ano de 2021, uma campanha chamada Criptografia contra o Tecnoautoritarismo, né? Uma ideia justamente de entender que no cenário de segurança atual, né, a gente tem tido algumas propostas que visam justamente fragilizar a criptografia, abrir exceções à criptografia, com propostas do governo, tentando pressionar as empresas que oferecem esses serviços para inserir algumas vulnerabilidades, né, algumas fragilidades, falhas de segurança na tecnologia, para poder ter acesso justamente às informações no contexto de investigações, né? Normalmente, essas ações são mais abertamente utilizadas em função de atos autoritários, né, do governo, do poder executivo, mas a gente tem tido no Brasil algumas experiências de interferência, por exemplo, no contexto de investigações criminais, né? Então ficou bastante famoso, por exemplo, o bloqueio do WhatsApp a partir da decisão de um juiz de uma cidade de Sergipe, a cidade de Lagarto. Esse juiz estava investigando uma quadrilha a partir de um determinado suspeito e queria ter acesso às mensagens que ele trocava pelo WhatsApp, às pessoas com quem ele conversava, para poder, enfim, descobrir quem eram os seus comparsas. E aí solicitou ao WhatsApp o acesso a essas mensagens, e o WhatsApp falou: eu não posso, como intermediário, entregar esses dados para você, porque esses dados passam por aqui, eu não guardo esses dados, e quando eles passam, eles estão criptografados, não faz nenhum sentido para mim. Eles não têm um significado, ele está completamente embaralhado. Se eu te entregar, não vai ter nenhuma serventia. E por conta dessa resistência em colaborar nos termos em que o juiz tinha solicitado, então teve a determinação de bloqueio, que foi revertida, né? Isso a gente está falando ali de 2016. O problema maior desse tipo de determinação é que ela mira em uma situação específica de uma pessoa, mas se houvesse de fato uma fragilização desse tipo de comunicação no sistema do WhatsApp, esse tipo de exceção representaria uma insegurança para todo mundo, para qualquer pessoa que usa o WhatsApp. Se o WhatsApp é absolutamente invulnerável do ponto de vista da criptografia, todo mundo está com o mesmo nível de segurança, mas se é possível abrir uma exceção, ninguém sabe quando que essa exceção vai ser aberta na sua situação específica, e todo mundo, toda a sociedade vai ter a sua segurança potencialmente comprometida. E como normalmente esse tipo de conduta, esse tipo de investigação tende a acontecer, né, em diversas situações, sem uma supervisão efetiva, né, de quais dados foram acessados, quais dados não foram acessados. Uma vez que você quebra a criptografia, você fragiliza justamente aquela ideia da autenticidade, né, se essa mensagem foi mesmo enviada por aquela pessoa
ou se ela não teria sido enviada por alguém, né, investigando, fazendo-se passar por aquela pessoa. Então há um comprometimento generalizado, né, que não se limita àquela pessoa mesmo. Então, né, numa explicação mais geral aqui sobre o que é a criptografia, acho que eu consigo, né, deixar nesses termos para vocês. E, claro, quem tiver qualquer pergunta aí, estiver participando agora aqui ao vivo da live, pode fazer também aí as suas questões. Eu fico à disposição para poder, né, esclarecer qualquer coisa enfim, que vocês tiverem a perguntar por aí. Quero acrescentar, né, que é claro, né, a gente não precisa ser ingênuo para defender a criptografia, entender que existe alguma legitimidade, né, quando a gente fala da exigência, dessa demanda de que haja algum acesso, né, de que haja por parte das autoridades uma pretensão de acessar essas mensagens, né? E aí eu já vou me referir aqui a um documento, agora de 2021, que foi publicado no âmbito da ONU, no Conselho de Direitos Humanos, na verdade é o Comitê Consultivo do Conselho de Direitos Humanos da ONU, falando sobre então os possíveis impactos, né, e oportunidades e desafios que as novas e emergentes tecnologias digitais têm na promoção e na proteção dos direitos humanos. É um relatório então produzido por esse comitê consultivo para o Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. O Arthur fez uma pergunta aqui, né? Como a gente pode se organizar para não permitir que a criptografia seja quebrada tão somente por questões de investigação criminal? O ponto primeiro que a gente tem que ter uma percepção clara é que não se trata de uma questão, Arthur, que a gente possa resolver sozinho, né? Não se trata de eu falar assim, não vou mais usar esse serviço, vou usar só aquele serviço, porque o que a gente tem tido, né, são algumas tentativas em diversos países, do Brasil, na Índia, enfim, na União Europeia, nos Estados Unidos, de eventualmente buscar uma fragilização da criptografia, o enfraquecimento da criptografia, fora do controle individual, justamente dando a volta na possibilidade de o indivíduo perceber que as suas comunicações estão sendo monitoradas, né? Então, eu estava dizendo que nesse documento desse ano, agora, que foi produzido por esse comitê consultivo do Conselho de Direitos Humanos da ONU, foi, enfim, apontado ali que, se por um lado, né, de que existe uma dualidade, né, um reconhecimento de que existe uma dualidade com relação à saúde das informações e os riscos e benefícios das novas tecnologias sobre os direitos humanos, né? Então, esse relatório enfatiza que, por exemplo, de um lado, a criptografia promove a liberdade de expressão e aumenta o direito das pessoas à privacidade, né? Então, quando a gente tem essa tecnologia, a gente assegura, né, esses dois direitos específicos, liberdade de expressão e privacidade. É um histórico de documentos produzidos no âmbito da ONU que expressam claramente como que se dá essa correlação. Já eu vou abordar esse tópico de forma mais específica. Mas, ao mesmo tempo, diz esse relatório recente desse Conselho Consultivo, o anonimato, também eventualmente conferido pelas novas tecnologias, facilitariam a disseminação, por exemplo, de conteúdos neonazistas ou de assédio contra mulheres. Existem perspectivas contrastantes com relação ao papel que o Estado deve desempenhar, porque algumas pessoas vão criticar o governo por exercer controle demais
sobre as comunicações digitais, né? Nas situações, por exemplo, de investigação em massa, né, e desligamento de acesso à internet, bloqueio de sites, e por outro lado, há quem defenda que o governo não está controlando o suficiente, né, permitindo conteúdos extremistas ou regulando de forma insuficiente as atividades das plataformas online. Né? Muitos governos têm sido têm usado abertamente, né, os espaços digitais, inclusive, né, para disseminar práticas antidemocráticas, ideias antidemocráticas e violar diretamente o próprio Estado, os direitos humanos dos seus cidadãos e de pessoas estrangeiras que estejam, né, sob a sua influência. Então, esse relatório ele vai apontar que tem muitos relatórios, dos procedimentos especiais da ONU, né, no âmbito da Organização das Nações Unidas, vários relatórios foram publicados, né, tratando de criptografia, e ele aponta a necessidade de integrar esses relatórios de um lado e do outro numa abordagem mais ampla, mais holística, né, e complexa, sobre as formas como os ciclos de troca de dados, né, acabam modulando as categorias dos direitos humanos na era digital. Esse relatório que eu estou me referindo, ele vai apontar que existem alguns desencontros, né? E o primeiro desencontro, a primeira lacuna que ele vai apontar seria uma lacuna conceitual, em que as novas tecnologias vão criando um mundo fundamentalmente diferente e que não se alinha exatamente com as ideias tradicionais que as pessoas têm. Então, olhando, por exemplo, os tratados, né, documentos e as práticas de direitos humanos, eles não estariam suficientemente adequados à era digital. Então, por exemplo, ele vai falar do relatório especial sobre o direito à privacidade, que sugeriu que algumas linguagens e expressões nas normas internacionais de direitos humanos não se relacionam, não refletem a realidade, as práticas da era digital. Então, deveria haver pesquisas adicionais para facilitar a compreensão dessas interconexões, né, das mudanças tecnológicas com as novidades sociais. Né? E a maioria dos instrumentos internacionais de direitos humanos foram redigidos pensando no mundo offline, né, no tradicional mundo analógico, sem refletir, então, essa nova realidade digital. Embora a adoção de novos tratados ou de acordos, ou a alteração dos tratados que já existam, né, não seja aconselhável já nesse momento, tem que haver uma exploração de novos meios, novos mecanismos para fazer o melhor uso dessas novas tecnologias, para aprimorar, para avançar a causa dos direitos humanos. Esse relatório, né, desse Conselho Consultivo aponta ainda, nessa ideia dessa lacuna, que a relação entre direitos humanos e as tecnologias é complexa. Porque, de um lado, a galera da engenharia não entende de direitos humanos. E a galera de direitos humanos não entende, né, a tecnologia digital completamente. Então, um novo sistema tecnológico pode melhorar a forma como as pessoas exercem, né, aproveitam os seus direitos humanos, mas pode também, né, servir para colocar em risco, né, alguns outros direitos humanos, né, de uma forma paradoxal, gerando uma negociação entre, né, uma e outra garantia. Então tem uma necessidade aí, né, viva, premente, né, uma pressão para que tanto quem lida conceitualmente com os direitos humanos saibam relacionar essas demandas para projetos de implementação e uso das novas tecnologias, não é que sem uma orientação firme de quem entende de direitos humanos, quem vai criar os sistemas tecnológicos vão acabar escolhendo, né, quais direitos têm que ser protegidos e quais direitos podem ser ignorados. Né? E essas decisões acabam sendo tomadas por conveniência, por facilidade, por nível de dificuldade para a criação desses códigos, né, para aquilo que a pessoa é sensível ou que não é sensível, né, e protegendo um direito e considerando, sei lá, quão caro é fazer aquele sistema. E o problema pode ser ainda mais complicado pela proliferação de diferentes padrões, princípios éticos, né, protegendo apenas parte dos direitos humanos contra violações e deixando outros direitos
desguarnecidos, né? Esse relatório ele aponta ainda outros problemas, mas basicamente, então, repito, né, é um relatório chamado... Ih, filho! Oh, quer sentar aqui no colinho do papai? Oh, gente, que dó. Quer dar oi pro pessoal aí? Tá, boa noite? Não quer não? Você quer ficar aqui sentadinho com o papai? Ah, beleza. Quer ficar me ouvindo aqui? Tá bom. Então, qual que é seu nome? Quer falar seu nome pessoal aí? Seu Gaspar, né? Dá um joia assim pro pessoal. Então, eu estava falando aqui, né, que né, esse relatório mais recente, ele está analisando como que o cenário está, né, tratando da criptografia, do anonimato e os problemas e tal. Esse é um documento recente, né, bastante atual, mas vale, né, estressar aqui que dentro das Nações Unidas a gente tem tido um histórico aí de vários documentos que vêm sendo produzidos e que vão abordando essas questões, e eu consigo destacar, né, pelo menos dois documentos, né, que aí nesses últimos anos acabam, né, deixando bem claro como que a liberdade de expressão acaba, a liberdade de expressão e o direito à privacidade acabam sendo centrais, né, para essa temática. Então, a ONU, né, tem pelo menos aí dois documentos que foram produzidos no âmbito também do Conselho das Nações Unidas e que vão tratar dessa matéria. Deixa eu remeter aqui e fazer uma ponte com a nossa legislação, né, no Marco Civil da Internet. Tá? O Marco Civil da Internet, ele vai dizer no artigo 8º que tem uma proteção ali para a garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações, como sendo uma condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet. Então está lá no caput do artigo 8º do Marco Civil da Internet, né, a Lei 12.965. A garantia do direito à privacidade e a garantia do direito à liberdade de expressão nas comunicações, né, essas duas garantias são uma condição para que a gente possa ter um pleno exercício do direito de acesso à internet. Tá? Essa é a redação que está aprovada. Originalmente, o texto que foi enviado, o texto que foi submetido a um primeiro debate, ainda lá em 2010, tá? Fazia menção explícita no parágrafo único, fazia uma menção ao seguinte, que as pessoas teriam uma livre opção por medidas de segurança que estivessem direcionadas a salvaguardar a proteção de dados pessoais e o sigilo das comunicações. Né? Esse texto, de certa forma, ele traria uma garantia legal expressa para o uso forte da criptografia. Né? Acabou que, enfim, optou-se por tirar esse texto do Marco Civil da Internet para evitar polêmica e ele ser aprovado. Mas lembro, lá no caput do artigo 8º, quando a gente fala, quando o texto do Marco Civil fala de liberdade de expressão e proteção da privacidade, né, são dois direitos que não estão ali por acaso. Né? Existem vários outros direitos humanos que podem ser afetados diretamente pelas tecnologias digitais, né, direito de associação, enfim, liberdade religiosa, etc. Mas a vida privada e a liberdade de expressão são apontadas, né, como particularmente relevantes para as questões relacionadas diretamente à criptografia. Né, a liberdade de expressão, além do documento, né, muito conhecido, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tem uma natureza mais política,
né? A gente tem dois documentos de natureza mais jurídica, né, que são os pactos internacionais de direitos, né, um direitos civis políticos e outros direitos econômicos, culturais e sociais. No Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, é uma norma internacional, assinada também no âmbito da ONU, nos anos 60, que passou a valer na década de 70, e o Brasil aderiu a esse pacto internacional em 1992, né, um decreto que foi assinado na época do governo Collor. Gaspar, você está ficando na minha frente. Aí, assim é melhor. Então, tem os artigos 17 e 19 do PIDCP, né, também conhecido o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Né. Nessa norma, né, que é de 66, e a qual o Brasil, repito, aderiu em 92, é dito que o direito à vida privada ele abarca proteção legal contra intervenções arbitrárias ou ilegais nas correspondências, né, protegendo a integridade e a confidencialidade das correspondências. Então, a vida privada, a nossa vida privada, a vida privada das pessoas, me protege de o Estado entrar de qualquer forma, sem maiores cuidados, na minha correspondência, né? Que tem que ter uma integridade, ninguém pode alterar as cartas que eu estou enviando, que eu estou recebendo, e na confidencialidade. E o outro direito, que é o da liberdade de expressão, vai me dar a prerrogativa, né, de procurar, receber... Quer descer do meu colinho? De procurar, receber, difundir informações e ideias, né, de toda espécie, por qualquer meio. Né, a minha escolha, né, pode ser mensagens audiovisuais, texto, imagem, só áudio, analógico, digital, mas essas restrições só são aceitáveis quando elas estiverem previstas em lei e quando elas se mostrarem necessárias para o respeito aos direitos de outras pessoas, né, e eventualmente proteção da segurança nacional, da ordem, da saúde, da moralidade pública. Isso está lá nos artigos 17 e 19 do Pacto Internacional. E ainda, o artigo 20 dessa mesma norma trata da proibição legal, por exemplo, de qualquer propaganda em favor de guerra, e da proibição de qualquer apologia ao ódio nacional, apologia ao ódio racial, ao ódio religioso, ou qualquer apologia que incite discriminação ou hostilidade, né, ou violência. Então, normalmente, quando a gente tem essas propostas de restrição, né, da criptografia, elas vêm amparadas em alegações de que haveria um risco justamente ali à segurança nacional e à ordem pública, né, premissas que pressupõem que haveria uma contraposição entre o interesse das pessoas e o interesse público. Né, tem uma distinção, né, que as pessoas querem não é a mesma coisa que o interesse público, mas não é uma relação simples, né, e é perigoso, por exemplo, quando o Estado quer fazer prevalecer a segurança nacional sobre os direitos individuais, né, especialmente quando a ideia é sacrificar definições técnicas do que é criptografia, né, do que são esses conceitos próprios ali da segurança da informação. Né, proteger a privacidade, por exemplo, não autoriza, né, do ponto de vista jurídico mesmo, censura prévia. Né, e a liberdade de expressão, como um direito, ela não protege ofensas à vida privada. Né, no contexto amplo das comunicações digitais, né, é claro, a gente entende que existem barreiras estruturais, né, da centralização nas redes sociais, né, quando você tem algumas pessoas que acabam tendo quase uma unidirecionalidade nas suas comunicações, né? Mas com a comunicação em rede, quando a gente tem, né, mais gente conversando com muito mais gente, os conflitos, naturalmente, eles se multiplicam. Né? Então, vários direitos subjetivos, né, dignidade, igualdade, intimidade, honra, né, e vários assuntos públicos também, podem ser negativamente afetados. E aí vai se exigir do poder público, né, uma ação para poder assegurar o atendimento a esses direitos humanos em sua máxima extensão. Só que isso tem que ser feito com balizas, com fronteiras equilibradas.
né, no limite do que se mostrar necessário e proporcional, numa situação que vai ser mais aguda, que vai ser mais grave, quando houver uma transposição, né, de uma visão determinística de como a sociedade da informação funciona, como se, né, a tecnologia determinasse as consequências sociais, né, como se né, a sociedade da informação, né, esse quadro tecnológico, social, econômico de ampliação do capitalismo, é uma agenda política que foi intencionalmente construída, né, nas últimas décadas. Então, a realidade que a gente vive hoje, dessa comunicação veloz, com difusão ampla de tecnologia, né, tudo muito fluido, tudo muito flexível, podendo se alterar a qualquer momento, né, e essa valorização da informação, isso é fruto de uma rede de projetos, de um mosaico de projetos, né? Não foi uma coisa que uma pessoa só pensou e fez, mas ela não é algo que aconteceu por acaso, né? Houve escolhas para que a sociedade se desenvolvesse nesse sentido. E aí eu estava destacando então que o Conselho de Direitos Humanos da ONU produziu, né, nas últimas 2 décadas pelo menos 2 documentos que eu considero chave, que vão tratar especificamente de como a criptografia é importante para a liberdade de expressão, né, entre outras liberdades fundamentais, né. Em 2015, o relator especial para a promoção e proteção da liberdade de opinião e expressão, à época era o David Kaye, ele tratou, né, da questão do anonimato nas comunicações digitais, né, falando também da criptografia. Ele analisou normas e jurisprudências internacionais e nacionais e contribuições que foram enviadas por os países e ONGs e ressaltou que a criptografia permite às pessoas, né, quando elas vão pesquisar na web, quando elas vão amadurecer suas opiniões, acessar as informações, né, permite proteger a confidencialidade das comunicações digitais por e-mail e mensagens instantâneas, né, a confidencialidade de documentos comerciais, de dados de saúde, de transações bancárias, né, de crédito, de seguro. E elas também, essas tecnologias, salvaguardam a arte, né, a expressão artística, a expressão da sexualidade, o discurso acadêmico, né, e a própria defesa da sociedade civil em ambientes de alta censura e vigilância. Né, nas palavras do David Kaye, né, eu vou citar aqui agora, a criptografia e o anonimato e os conceitos de segurança por trás deles fornecem a privacidade e a segurança necessárias para o exercício do direito à liberdade de opinião e expressão na era digital. Essa segurança pode ser essencial para o exercício de outros direitos, incluindo direitos econômicos, privacidade, devido processo legal, liberdade de reunião e de associação pacíficas, o direito à vida e à integridade física, né? E devido à sua importância para os direitos à liberdade de opinião e expressão, as restrições à criptografia e ao anonimato devem ser estritamente limitadas de acordo com os princípios da legalidade, da necessidade, da proporcionalidade e legitimidade de objetivos. E a partir daí, o David Kaye fez recomendações aos estados, né, que protejam a criptografia como regra, que não aprovem leis de modo apressado, que reconheçam e encorajem a liberdade de as pessoas, né, usarem a criptografia, que não enfraqueçam a segurança online das pessoas com backdoors, padrões fracos de criptografia, né, exigência de identificação, a restrição de pseudônimos, e autorizando, essas são as recomendações do David Kaye, eventual descriptografia somente por ordem judicial, especificamente fundamentada, em uma legislação transparente e acessível ao público, aplicada caso a caso, com devido processo legal e sem decisão em massa. Então, a proposta do David Kaye, nesse relatório dele de 2015, foi falar, olha, até é possível haver alguma exceção para a criptografia, mas tem que haver um debate anterior, que não seja feito às pressas, que estabeleça essas condições, que essas condições sejam bastante restritas e que passe na aplicação por um crivo do Poder Judiciário que possa dizer quando se aplique e quando não se aplique, para casos específicos, não pode ser a determinação de um acesso em massa, de um acesso generalizado pela polícia, por, enfim, qualquer força de aplicação da lei
tem que ser sempre pelo crivo do Poder Judiciário, com todos esses critérios, né? Uma lei legítima, aprovada de forma adequada, com participação, ouvindo as pessoas, né, e adequadas aos parâmetros tecnológicos. 3 anos depois, né, em 2018, o David Key apresentou um artigo de pesquisa que ele avaliou de modo específico a situação da criptografia daquilo que ele tinha dito nesse documento anterior de 2015. E aí ele registrou que assim, a maior atenção à segurança digital, né, conferida pelo setor das tecnologias de informação e comunicação. Então, assim, as empresas melhoraram a segurança, mas os desafios para os usuários também aumentaram, porque mais e mais países vieram contrapondo segurança digital pessoal à aplicação da lei, à atividade de inteligência e até um controle social ou político, né? E tinham uma tendência de elevar as restrições à criptografia, né? Então ele também propôs, né, recomendações para as empresas, né? Entre outras questões, ele identificou que as empresas tinham então uma responsabilidade, voltando até à pergunta do Arthur, né? O que a gente pode fazer? Olha, a gente tem que, né, exortar as empresas, fazer com que as empresas, defender as empresas que desenvolvam ferramentas que viabilizem um padrão de tecnologia que respeite os direitos humanos, né? Então, criptografia ponta a ponta, por exemplo, em mensageiros instantâneos, né, popularizada a partir do protocolo Signal, com abordagens vinculadas a uma transparência radical nas políticas de privacidade e resolução de conflitos, né, quando, enfim, ali os termos de uso se mostrarem violados. Né, as empresas têm que oferecer, né, na visão do David Key, protocolos de criptografia que assegurem a segurança dos diversos tipos de dispositivos de comunicação, né, e porque esse universo vai ser altamente demandado na perspectiva, por exemplo, da internet das coisas, né, como a sua câmera estivesse comunicando com a sua televisão, com o seu, enfim, assistente eletrônico, com o seu carro, com a sua geladeira, com o seu relógio, com, enfim, né, os diversos aparelhos da sua casa que vão se conectar a esses sistemas. É importante que esses protocolos de criptografia sejam, por padrão, seguros. Isso depende das empresas, não depende dos usuários, né? E as empresas têm que assegurar, então, um ambiente confiável para os muitos tipos de serviços intermediários que existem quando um pacote de dados, né, sai de um lugar e vai para outro por meio da conexão à internet, né? Numa arquitetura, né, que vai, enfim, condicionar a vivência desses direitos humanos, de liberdade de expressão, de privacidade e etc., porque eles podem, né, se eles forem seguros, dificultar ou até impedir iniciativas do poder público que ameacem um bloqueio ou um acesso indevido de conteúdos e serviços criptografados, né? E, enfim, aí a sociedade civil vai reagindo também. A gente tem, né, várias organizações de sociedade civil que assinaram, né, documento em oposição, por exemplo, ao pedido de autoridades da Austrália, dos Estados Unidos, do Reino Unido, para que o Facebook não aplicasse ou adiasse a adoção da criptografia ponta a ponta, extremo a extremo, nas mensagens do Instagram, do Messenger e do WhatsApp, né? E a gente tem, né, vários desenvolvimentos nessa temática que continuam acontecendo, tá? Então, para dar, né, além daquele relatório que eu falei para vocês do Conselho Consultivo, da comissão, Comitê Consultivo do Conselho de Direitos Humanos da ONU, né, sobre a promoção, proteção e o gozo dos direitos humanos na internet, a gente tem uma resolução que está sendo rascunhada ali, que está sendo minutada, apresentada e debatida, e que ela vai dizer expressamente, né, que na era digital as soluções técnicas para garantir e proteger a confidencialidade das comunicações digitais, incluindo medidas de criptografia e anonimato, são importantes para garantir o exercício dos direitos humanos online e offline, né? Por que offline? Porque se você vai realizar uma manifestação de rua, né, um protesto, e você precisa, né, de uma confidencialidade para organizar esse evento, se você vai fazer um debate, né, num grupo
é importante que esses preparativos que acontecem online também estejam protegidos para não colocar em risco essas manifestações legítimas, né? E a gente tem tido um contexto nos últimos anos de diversas manifestações legítimas, desde o Black Lives Matter, né? E as manifestações do ano passado no Brasil, em que elas vêm sendo reprimidas, né? De forma bastante contundentes. E tem também um relatório, né, do relator especial para direitos de liberdade de reunião pacífica, né, liberdade de associação, que foi publicado também agora em 2021 sobre os bloqueios, né, da internet. Então ele vai recomendar aos estados que garantam, né, que a internet, incluindo, né, as mídias sociais e outras plataformas de comunicação social, continuem abertas, acessíveis e seguras. E para isso os estados têm especificamente que promover e proteger a criptografia forte, incluindo a adoção de leis, regulamentos, políticas alinhadas com as normas e os padrões internacionais de direitos humanos, né? Esse documento, então, é um relatório, repito, do relator especial para direito de reuniões pacíficas, para liberdade de reuniões pacíficas e liberdade de associação, produzido agora esse ano, né? E no ano passado a gente teve uma resolução chamada da promoção e proteção dos direitos humanos no contexto de protestos pacíficos, né? Uma resolução do Conselho de Direitos Humanos da ONU, falando especificamente sobre criptografia, né? Registrou ali, né, um chamado para que os estados resistam a aplicar qualquer restrição indevida para soluções técnicas que assegurem e protejam a confidencialidade das comunicações digitais, incluindo medidas para criptografia, pseudonimização e anonimização online, considerando que elas podem ser importantes para garantir o exercício dos direitos humanos, em particular o direito à privacidade, no contexto de assembleias, né, de reuniões pacíficas. Tá? Então a gente tem tido, né, essas manifestações no contexto do sistema ONU, né? Teve mais uma também no ano passado, tratando dos impactos das novas tecnologias na promoção e proteção dos direitos humanos nesse contexto, né, de assembleias e incluindo protestos pacíficos, né, manifestações pacíficas, que aí é um relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, né, e ele recomenda diretamente, né, que os países, que os estados promovam e protejam a criptografia forte e as opções de anonimato online e garantam que as leis, né, que a legislação proveja a supervisão judicial para qualquer suspensão dessas garantias, né, desses recursos, tá? E várias outras, esse documento especialmente, né, impacto das novas tecnologias sobre promoção e proteção dos direitos humanos no contexto de assembleias, né, incluindo manifestações pacíficas. Ele vai dizer, por exemplo, que mensageiros e plataformas de redes sociais que usam tecnologias de criptografia para prevenir o monitoramento, elas ampliam, elas melhoram a segurança dos grupos da sociedade civil, né, das comunicações digitais desses grupos, ao mesmo tempo em que provém ferramentas especificamente desenvolvidas para organização de redes no nível, né, de base, né, das organizações raiz ali, das manifestações sociais, né, e proteger a segurança das comunicações, né, ao proteger essas comunicações, algumas plataformas de mensagem adotaram a criptografia de extremo a extremo, né, ponta a ponta. E, enfim, telefones, né, que têm aplicativos móveis que foram desenvolvidos para auxiliar, né, em áreas geográficas que tem, sei lá, chatbots e que oferecem ajuda legal para a sociedade civil, para combater prisões ilegais de manifestantes. E além disso,
esse documento vai falar, por exemplo, do movimento Me Too, né, que é um exemplo recente de um fenômeno em que as manifestações físicas, né, as reuniões, têm acontecido mais frequentemente e que as pessoas usam os espaços online para uma participação virtual e se conectam a outras pessoas de forma a organizar as estratégias para movimentos presenciais. E aí o relator especial de liberdade de expressão, dos direitos de liberdade de expressão, de reunião pacífica e outras associações reiteraram a obrigação dos Estados garantirem que haja essa facilitação, né? E também que haja uma responsabilização das empresas de redes sociais de controlar os espaços online, particularmente com relação à criptografia, moderação de conteúdo e questões algorítmicas, né, que possam eventualmente gerar algum tipo de prejuízo, né, e identificam ali uma tendência de que os estados, né, as autoridades estatais vigiem os protestos, né, vigiem que está organizando os protestos, vigiem que está participando dos protestos, monitorando o planejamento, né, com o hackeamento, né, governamental de ferramentas digitais, com a vigilância com reconhecimento facial durante os protestos, por exemplo, né, ou interceptação de comunicação. E aí o Conselho de Direitos Humanos, né, ressaltou a importância da privacidade online para a realização dos direitos de assembleia e associação, de reunião pacífica e de associação pacífica, né, enfatizando também que ferramentas técnicas que assegurem e protejam a confidencialidade das comunicações digitais, incluindo a criptografia, podem ser importantes para o exercício desses direitos. E para finalizar, né, vai ressaltar que as limitações, né, as restrições à criptografia têm que ser muito restritas, né, e baseadas, de novo, afirmando nos princípios da legalidade, da necessidade, da proporcionalidade e da legitimidade. Pessoal, então a gente tem uma relação complexa, vários documentos das Organizações das Nações Unidas falando sobre essa relação entre criptografia e direitos humanos. Então a gente tem vários debates acontecendo no âmbito das Nações Unidas, no âmbito da União Europeia, no âmbito do Conselho da Europa, no âmbito da Organização dos Estados Americanos e também aqui no Brasil. A gente tem tido um debate, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal sobre os bloqueios do WhatsApp, né, aquela decisão lá do juiz Lagarde e outras decisões que têm sido consideradas. E, enfim, é uma relação bastante rica, bastante complexa, que vai merecer que merece a atenção de muitos grupos, especialmente vulnerabilizados. A gente está falando de pessoas negras, de pessoas LGBT, de manifestantes, de mulheres que vão protestar pelos seus direitos, enfim, PCDs e diversos segmentos sociais que vão usar do meio online para fazer suas manifestações presenciais ou que vão se organizar online para se encontrarem, se reconhecerem e interagirem de forma legítima. E a criptografia vai ter, então, uma relação fundamental com esse tipo de situação. Eu, pessoalmente, ajudei a traduzir um documento que analisa uma legislação australiana que propõe algumas fragilidades. Esse documento faz uma análise até de ordem econômica de como isso pode causar diversos prejuízos sociais generalizados, tá? Dentro do país e até fora do país. Então, fico à disposição para quem quiser entrar em contato aí depois e a gente poder aprofundar esses temas. Mas fica aqui essa contribuição, então, nossa do Aquatune Lab para esse mês inteiro, do Cripto Agosto, essa campanha da Coalizão Direitos na Rede, para que todo mundo possa saber um pouquinho mais sobre criptografia, se sensibilizar para a importância dessa ferramenta tecnológica, desse conjunto de ferramentas tecnológicas, como um instrumento para o exercício, para a garantia, para a proteção, para a luta por muitos outros direitos humanos. Beleza, pessoal? É isso. Muito obrigado pela atenção. Quem estiver vendo
a gravação depois aí também pode entrar em contato para a gente aprofundar essa conversa, e fique ligado na programação da Cripto Agosto, que vai até o final do mês com muitos eventos interessantes. Já na quinta-feira agora vai ter um evento que eu também participo, na parte da tarde. Ele começa pela manhã, que é um segundo seminário de criptografia, política e direitos. Deixa eu pegar o nome direitinho aqui. É o seminário Criptografia, Política e Direitos Fundamentais, tá? Promovido pelo pessoal do IPREC, né, lá de Recife. A gente tem um painel de 10 a 10h30, uma apresentação especial da Niete Biani. Depois de 10h30 a meio-dia, um debate com a Isabela Bagueiros, que é do Projeto Tor, o Kazem Rizvi, que é do The Dialogue, a Mallory Nodell, que é do Center for Democracy and Technology, e Patrick Bayer, lá do Parlamento Europeu. Então, o primeiro painel internacional, incluindo uma brasileira, que tem um papel de destaque no Projeto Tor. E na parte da tarde, a partir das 14 horas, Ana Bárbara Gomes, do Instituto Pires, a Karen Maxim, do Zoom. Ela é, salvo engano, norte-americana, mas trabalha na plataforma Zoom, vai estar com a gente. E o Gustavo Vilar, que é um perito criminal da Polícia Federal, né, que trabalha junto trabalha em São Paulo. E eu, né, Paulo Renard, da Copa Unilever, do Instituto Beta, vou estar com vocês entre as 14 e as 15h30 agora, da quinta-feira, dia 5 de agosto. Procure lá na plataforma do IPREC, fique ligado na hashtag do CriptoAgosto e nos vemos aí ao longo do mês. Tá bom? Um abraço, pessoal, muito obrigado, até!